Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Hoje nós vamos fazer de um modo diferente, porque eu não vou dividir em duas partes igual eu fiz a passagem de Mateus 7, aquelas duas passagens. Hoje eu vou pegar toda aquela passagem do jovem rico que está dividido nestes comentários dos santos, ok? Então eu vou ler uma parte, uma parte do Evangelho, vou ler as explicações, vou ler outra parte do Evangelho, vou ler as explicações. Então tanto vai se falar da riqueza, quanto vai se falar do tal buraco na agulha dos camelos, né? Só que não espere aqui, como eu fiz em outro vídeo onde eu explico daquela questão das cordas, ou do murinho lá que não daria para passar, que é a agulha, que na verdade não é agulha de linha. Não espere essa explicação. Você vai ver que a explicação, os santos sempre procuram, os teólogos sempre procuram uma coisa mais profunda, de maior profundidade. Então é isso que nos interessa aqui, tá bom? Vamos lá. Mateus 19, nessa primeira parte do 16 ao 22. Aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Mestre, que eu de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas acerca do que é bom? Um só é bom, Deus. Porém, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o homem: Tenho observado tudo isso desde a infância. Que me falta ainda? Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, porém, tendo ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Vamos pegar algumas explicações. Agora os capítulos são as explicações estão bem mais longas, então não vou ler tudo. Ainda que eu vou pegar um texto grande daqui a pouco. Das explicações, tá bom? Mas vamos lá. Rábano Mauro. É rábano. Com A no A. Rábano. Mauro. Talvez este homem tenha ouvido o Senhor dizer que somente são dignos de entrar no reino dos céus aqueles que desejam ser semelhantes às crianças. E para averiguar melhor, pede que lhe se siga, não por meio de parábolas, mas de um modo claro por quais méritos se pode conseguir a vida eterna. Por isso é dito, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Mestre, que hei eu de fazer de bom para alcançar a vida eterna? São Jerônimo. Essa pergunta era jovem. Esse que pergunta era jovem, rico e orgulhoso, e não pergunta com desejo de saber, mas de tentar, coisa fácil de comprovar pelas palavras que disse ao Senhor. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Insiste de novo em sua pergunta de modo fraudulento. Quais? Como se não tivesse lido, ou como se o Senhor pudesse mandar coisas contrárias aos mandatos de Deus. Interessante, é? Nunca tinha pensado nisso, não. Olha, São Jerônimo. São João Crisóstomo, não tenho dúvidas em chamar este homem de avarento e amante das riquezas, posto que assim o chamou o Senhor. Mas hesito em chamá-lo de hipócrita, porque não estou seguro disso e não se deve julgar sobre coisas incertas, especialmente quando se dirigem a formular uma acusação. Porém, Marcos destrói essa suspeita quando diz: Veio um homem correndo e ajoelhando-se diante dele perguntou-lhe, e acrescenta que Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto. No capítulo 10, isso de Marcos. Vocês sabem que essa passagem está em Marcos, está em Mateus também. Então vamos lá. Se tivesse aproximado de Jesus com o objetivo de tentá-lo, já nos teria dito evangelista, como fez em muitas ocasiões. E se ele tivesse permanecido calado, Cristo não teria permitido que se escondesse, mas tê-lo-ia repreendido com uma insinuação secreta ou de uma maneira pública. Mas não fez nada disso. Segundo o que segue, Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas acerca do que é bom? Santo Agostinho. Alguém poderia crer que há alguma diferença entre as palavras de Mateus, por que me interrogas acerca do que é bom? E de Lucas e Marcos, nos evangelhos de Marcos 10, por que me chamas bom? Em Marcos 10 e em Lucas 18. As palavras, por que me interrogas acerca do que é bom? Parece se referir mais à pergunta do jovem. Que hei eu de fazer de bom? Esta última frase contém ao mesmo tempo a palavra bom e a pergunta
enquanto que nas outras de Mateus e Lucas fala bom mestre. Não há pergunta. Compreende-se perfeitamente as duas passagens, porque me chamas bom e porque interrogas acerca do que é bom. Dizem uma mesma coisa. Tá bom? Então, se você vê lá em Marcos, por que me chamas bom? Ou está falando da mesma coisa, porque está falando de Jesus. Tá bom? São Jerônimo. Como o jovem havia chamado de bom ao mestre e não havia confessado a Deus ou ao Filho de Deus, disse o Senhor que qualquer homem santo não é bom em comparação a Deus, de quem se diz, dai graças ao Senhor porque é bom. Salmo 117. E por isso ele diz, um só é bom, Deus. E a fim de que ninguém pense que por essas palavras fica a excluir a bondade do Filho de Deus, lemos em outro lugar, o bom pastor expõe a vida pelas suas ovelhas. João 10. Santo Agostinho, ou também como aquele jovem buscava a vida eterna, e a vida eterna consiste na contemplação de Deus, cuja visão não nos proporciona apenas senão uma alegria eterna, e não compreendia com quem falava, porque via ali tão somente como o Filho do Homem. Por isso o Senhor lhe responde, por que me perguntas sobre o bem e chama-me segundo o que vês de bom mestre? Nesta forma de Filho do Homem aparecerá no juízo, não só para que vejam os justos, mas também os ímpios, e essa visão não será um bem para aqueles que fizeram o mal. Mas, ademais, há em mim outra visão de minha forma, pela qual sou igual a Deus, porque há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único bem, porque ninguém o vê para o luto e o choro, mas somente para a salvação e a verdadeira alegria. O que eles estão explicando muito aqui, caso você não tenha entendido, eu sei que você entendeu, está tratando da divindade de Jesus, hein? Porque algumas pessoas poderiam dizer que Jesus disse aqui que não é Deus, e não é isso não. Vamos ver uma outra passagem aqui de Santo Agostinho, e aí a gente vai para a próxima parte, tá bom? E não disse se queres vir para a vida eterna, mas se queres entrar na vida eterna, definindo deste modo o que é vida eterna. Deve-se, pois, considerar aqui o quanto a vida eterna é digna de ser amada, ao passo que amamos tanto essa vida miserável e que deve terminar um dia. Remídio de Auxerre diz, esta passagem demonstra que a lei promete aos que cumprem não só os bens temporais, mas também a vida eterna. E como o jovem havia escutado com atenção as palavras do Senhor, insiste e, cheio de solicitude, pergunta, quais? Você vê que até eles discordam em algumas partes, né? Ai. Vamos ver se tem mais alguma coisa que podemos... Aqui. Genádio de Massília. É coisa boa dar fortuna aos pobres distribuindo-a pouco a pouco. Mas é muito melhor dá-la de uma só vez com a intenção de seguir o Senhor e de estar na pobreza com Cristo, livre de toda inquietação. São João Crisóstomo, não são igualmente escravos da riqueza os que têm muita e os que têm pouca, porque a supressão das riquezas acende uma chama e o desejo se faz mais violento. São Jerônimo, há muitos que deixam suas riquezas e não seguem o Senhor, o que não é suficiente para ser perfeito. A gente sabe que tem muito pobre orgulhoso e muito rico humilde. É preciso, depois de desprezar as riquezas, seguir o Salvador, ou seja, fazer o bem depois de ter abandonado o mal. Com mais facilidade se despreza uma bolsa do que com a própria vontade, por isso se diz, depois vem e segue-me. Segue o Senhor aquele que é seu imitador e caminha por seus mesmos passos. Prossegue, o jovem, porém, tendo ouvido essa palavra, retirou-se triste. Esta é a tristeza que conduz à morte. Sua causa é manifestada no seguinte, porque tinha muitos bens, ou seja, os espinhos e os cardos que sufocaram a semente do Senhor. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que... A gente tem feito 12, 14 minutos, vai dar um pouquinho mais, mas eu acho que você deve estar gostando do que está ouvindo aí. Porque nós estamos explicando a partir dos santos, a partir de teólogos, que são os chamados pais da igreja. Então eu acho que você está gostando. Eu acho que você está aí ouvindo. Então curta esse vídeo, espalhe o bem, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos agora para a continuidade desse evangelho. Nós vamos ler aqui agora os versículos 23 a 26 de Mateus capítulo 19. Jesus disse a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Digo-vos mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos, ouvidas essas palavras, ficaram muito admirados, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Porém Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. E o que diz glosa? O Senhor toma a decisão deste avaro para falar de todos os que são escravos da avareza, por isso segue,
Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo. São João Crisóstomo: o Senhor não disse essas palavras para condenar as riquezas, mas aqueles que são escravos delas. Olha aí, ó, se você é rico, não está no inferno não. E para advertir seus discípulos para que, aos verem-se pobres, não se envergonhassem da pobreza. Então ele também está, né, porque os discípulos, mas quem vai se salvar? Mas os discípulos não era rico, era pobre financeiramente. Então eles também não se envergonhem, tá bom? Santo Hilário de Poitiers: não é um crime possuir riquezas, mas é preciso que, ao possuí-las, haja moderação. Porque como será possível aquele a quem não resta nada, com que atendê-lo atender às necessidades dos santos? São Jerônimo: como é difícil desprezar as riquezas que possuem. O Senhor disse que era difícil, mas não impossível que um rico entrasse no reino dos céus. Porque quando se diz que uma coisa é difícil, não se pretende que haja impossibilidade, mas o que se quer dar a entender é o quão rara é a coisa. Né? São Gregório Magno: ou também a palavra rico significa todo homem orgulhoso, e a palavra camelo, a condescendência do Senhor. O camelo entra pelo buraco da agulha desde o momento em que nosso Redentor penetrou até a morte pela porta estreita, né? E de sua paixão, que foi como uma agulha, porque mortificou o seu corpo pela dor. E entra mais facilmente o camelo pelo fundo de uma agulha que o rico no reino dos céus, porque se o Senhor não nos tivesse manifestado a forma da humildade mediante sua paixão, jamais nossa intransigente soberba teria se inclinado para a humildade do Senhor. Olha aqui, pegando os nossos, né? A gente não é rico, né? Eu não sou, e se você também não é, né? Não está falando propriamente de quem tem algo a mais, mas falando de o quanto você se apega e a dificuldade, porque o nosso coração soberbo muitas vezes não observa isso. Santo Agostinho: sendo os ricos muito poucos em comparação aos pobres, é necessário compreender que os discípulos perceberam que são contados entre os ricos todos aqueles que desejam as riquezas. São João Crisóstomo: o evangelista demonstra como consequência do dito que isto é obra de Deus, uma vez que é necessário uma grande graça para que o homem se ordene retamente no uso das riquezas. Daqui o que segue. Porém, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. O evangelista significa, pelas palavras, olhando para eles, que o Senhor mitigou com a mansidão de seus olhos o temor que abrigavam as almas dos discípulos. E completa aqui, né? Remígio de Auxerre diz: não se deve tomar a passagem pela qual falamos no sentido de que seja possível para Deus que o rico, cobiçoso, avaro, soberbo entre no reino dos céus, mas no sentido de que se pode se converter e assim entrar. Né? E São João Crisóstomo encerra dizendo: não vai ficar tão longo, eu achei que ia ficar mais longo, mas não. A gente vai ver, tem mais um vídeo aqui. O Senhor não disse tudo isto com o objetivo de que permaneças deitado e te abstenhas, assim como de uma coisa impossível, mas para que, considerando a grandeza da justiça, salte para dentro da tarefa, rogando a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa boa aqui. São Jerônimo: segundo isso, nem o rico se salvaria, mas se lermos Isaías, isso é muito bom, Isaías 30, veremos como os camelos de Madian e de Efá chegaram a Jerusalém carregados de dons e presentes, e como os que em outro tempo estavam encurvados e torcidos sob o peso dos vícios, entram pelas portas de Jerusalém. Veremos também que esses camelos, símbolo dos ricos, quando são descarregados de sua pesada carga de vícios e de todas as depravações do corpo, podem entrar pelo estreito e difícil caminho que conduz à vida. E Pseudo Crisóstomo: nesse lugar se comparam as almas dos gentios aos camelos tortuosos sobre os quais estava a bossa da idolatria, porque só o conhecimento de Deus levanta as almas. A agulha é o Filho de Deus, cuja primeira porção, que é segundo a divindade, é fina, conquanto que outra porção, segundo a encarnação, é mais grossa. Esta agulha é reta, sem nenhuma curvatura, e pelas feridas de sua paixão as nações entraram na vida eterna. Com esta agulha foi cosida a túnica da imortalidade, a carne ao espírito. Esta agulha uniu o povo judaico e os gentios e atou a amizade entre os anjos e os homens. É, pois, mais fácil aos gentios passar pelo buraco da agulha,
do que aos judeus ricos entrar no reino dos céus. Porque se com tanta dificuldade são arrancadas as nações do culto irracional dos ídolos, não haverá muito mais dificuldades para arrancar os judeus de um culto racional de Deus? Rapaz, aqui ele está falando da agulha mesmo. E está fazendo essa analogia com Jesus Cristo. Que coisa incrível. E, glosa, também se pode explicar essa passagem de outra maneira. Havia em Jerusalém certa porta chamada Fundo da Agulha. É a porta que está aí no título, no coisa do vídeo. Pela qual os camelos não podiam passar, a não ser que fossem descarregados e fossem postos de joelhos. Nessa passagem, é uma outra porta que também chamava agulha, porque lá está a janelinha, né? Dá-se a entender a impossibilidade na qual se encontram os ricos de passar pelo caminho estreito que conduz à vida, a não ser que antes se despojem, ao menos não as amando, das imundícies dos pecados e das riquezas. Pois muito bem, é isso que eu tinha para ler para vocês, né? Estas passagens dos santos. Eu não sei porque, de certo modo, a gente tá aqui, né? E eu acredito que você tenha feito essa pergunta assim, mas da onde o Leandro tá tirando essas passagens? Onde ele tá pegando? De quem ele tá pegando? Ele tá lendo o livro de várias pessoas e tá pegando e abrindo? Não, eu tô abrindo só um, né? Então na semana que vem a gente vai falar e vai indicar esses livros para você que quer, né, ter pelo menos essa parte do Evangelho explicada, organizada, com essas passagens dos santos para facilitar a sua interpretação quando você faz a sua leitura diária da Sagrada Escritura. Assim eu espero, né? E ficamos por aqui. A todos vocês, que Deus os guarde.